A cama elástica vai fazer o que teu corpo deveria fazer. Transformar energia elástica em cinética. Ação e reação, terceira lei de Newton. O pessoal não sabe, então não faz. Então assim, não tem... Fala pessoal, hoje eu vou trazer aqui para vocês uma coisa diferente. A gente vai fazer um bate-papo com um cara que eu conheço já há muitos anos, um treinador, que a gente foi colega em vários cursos, e a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre treinamento da maneira geral e sobre o panorama para você, professor, profissional, preparador físico e até mesmo atleta, entender o que acontece no seu dia a dia para saber como trabalhar com alto rendimento ou não. E para você saber aonde é que você precisa se encaixar. Eu trouxe o Marquinhos aqui porque o Marquinhos é um cara que tem uma mesma linha de pensamento através do treinamento que a minha. A gente compartilha das mesmas ideias. Algumas diferenças, obviamente, até de conceitos ou de nomenclaturas, mas a gente pensa numa mesma unidade que é o alto rendimento. Então eu vou passar a bola aqui para ele se apresentar. E aí a gente começa aqui o nosso bate-papo. Então, queria agradecer você aqui, Marquinhos, pela presença. E aí, se apresente ao nosso público aí. Quem é Marquinhos? Primeiramente, bom dia a todos aí. É um prazer estar aqui na casa do Rafinha, um grande amigo meu. Agradecer aí a você pela oportunidade de a gente fazer esse bate-papo. Meu nome é Marcos Costa, eu sou do Rio de Janeiro. Formado pelo FRJ, sou formado também pelo Comitê Olímpico em Desenvolvimento e Alto Rendimento Esportivo. Tenho especializações também em cima da área do levantamento de peso, atletismo. Trabalho muito tempo já com rendimento e alto rendimento. Fui para a Rússia, Bulgária, enfim. Tudo isso, né? Toda essa experiência a gente vai trazer aqui hoje para esse bate-papo aí e a gente aí discorrer um pouquinho sobre essa temática aí, tá bom? Espero ajudar todos vocês aí e que eu e Rafinha a gente possa elucidar bastante, né, essa questão de treinamento que hoje ainda, infelizmente, ela ainda é muito, né, negligenciada, tanto pela parte dos profissionais quanto da parte do outro lado que são os atletas, ok? Massa. Então a gente vai começar primeiramente com a conceitualização do treinamento esportivo. Quando eu criei a matéria, a coluna de alto desempenho da revista Grace Magazine, a minha ideia quando eu falei com o Rafael, que é o editor-chefe, era na verdade fazer um pouco daqui que a gente está fazendo isso, mas todos os meses com matérias que mostrem ao público a diferença de um treinamento esportivo. Desde o conceito, a parte pedagógica, até a parte de prescrição e treinamento das cargas e da parte física. Então a minha primeira matéria, Marquinhos, na revista, foi falando preparação esportiva, entenda o que é. E aqui a gente vai começar então falando um pouco disso. Eu costumo dizer que a preparação esportiva ela tem 5 pilares. E para você que está aí no treinamento dos campeões ou que acompanha as nossas publicações no Instagram e nas redes sociais e mesmo que está acompanhando a edição, a nossa coluna de alto desempenho aí da revista, viu que o treinamento esportivo ele é físico, ele é técnico, ele é tático, ele é teórico, ele é emocional. Então são 5 pilares. E a parte física é apenas um dos 5 pilares. Em alguns casos, nem mesmo a preparação física, ela pode ser determinante de performance. Então aquele cara pega e fala, pô, ele tá perdendo uma competição, perdendo. Então isso geralmente acontece com quem tá perdendo, né, Marquinhos? Então, pô, eu tô perdendo uma competição, o que é que acontece? Tenho que treinar mais. Aí ele acha que tem que contratar um preparador físico porque precisa aumentar o gás, precisa aumentar a força. Mas ele não parou em nenhum momento para pensar que às vezes foi a parte emocional, por exemplo, que fez com que ele não tivesse o gás. O cara não teve aquele controle emocional pré-luta, liberou muita adrenalina, a adrenalina consumiu toda a energia do cara. A famosa ansiedade pré-competitiva. Ansiedade pré-competitiva. E ele acredita que faltou gás na luta. A minha primeira pergunta para você que está em casa é, quando você está treinando no seu dia a dia, ali dos rola com os parceiros na tua equipe, falta gás?
Porque pensa o seguinte, você está acostumado a fazer 7, 8, 9 combates por dia, direto, e aí quando vai para a competição faz um e cansa. Outra coisa, aí cai em si também a questão do seu treinador lá de Jiu ou de qualquer outra modalidade. A gente está falando agora de Jiu. Por que eu tenho que fazer, né? Acho que criou essa cultura, esse ranço. Para que eu tenho que fazer 10, 12 rolas de 10 minutos se na competição eu não tenho esse tempo de luta? Né? Se eu não vou pensar no atleta, na sua individualidade biológica, na especificidade do desporto, ou, por exemplo, aí cai muito na questão que a gente está acabando de falar aí, do tempo, um faixa roxa tem um tempo de luta diferente de um faixa preta. Então por que ele vai fazer o tempo do faixa preta? Porque treinar mais vai melhorar o rendimento dele? Não, nem sempre o mais é o melhor. Você tem que diminuir. O importante é direcionar o treinamento, controlar o treinamento. O Rafinha pode ser um lutador que luta mais por baixo e eu um cara que gira mais por cima. Sou um passador, ele é um guardeiro. O guardeiro tem as particularidades deles, assim como o passador. Então a gente tem que respeitar. E o treinador ele tem essa responsabilidade porque ele conhece os seus alunos, os seus atletas. Então ele vai conseguir direcionar se o aluno ou o atleta, porque eu sei que tem treinamentos que você separa a sua equipe competitiva do horário normal de aula onde tem os alunos. Então você consegue dividir essa aula, não, vocês vão treinar dessa forma, eu quero que vocês 5 aqui treinem dessa forma, vocês 3 ou 4 treinem de outra. Vai dar trabalho? Esse é o problema. Deu trabalho, ninguém quer trabalhar. O pessoal quer ganhar dinheiro. O pessoal quer chegar e colocar aluno, tá lá com um tatame com 100 alunos, com 50 alunos, com 10, 20 rolas ao mesmo tempo. Não adianta, gente. Então a gente tem que pensar de forma inteligente, treinar de forma inteligente, para que a gente possa alcançar resultados. Então percebam que você está pensando em desenvolver o seu gás, o seu rendimento e contrata um preparador físico. Eu acabei de dar um exemplo da parte emocional e o Marquinhos acabou de dar um exemplo da parte tática que pode ir muito mais além. Então a gente pegamos 2 passadores, um que passa na velocidade e outro que passa na pressão. O treinamento para quem passa na velocidade deve ser o mesmo para quem passa na pressão? Claro que não. São modelos táticos diferentes. Então, a partir do modelo tático, você pode construir o treinamento. Então, aqui a gente percebe que os 5 pilares influenciam diretamente até na maneira como você prescreve o treino físico. Entende? Então, mas aí as pessoas falam, sim, mas como é que eu aprendo isso, esse tipo de coisa? Aí a gente vai começar com o primeiro problema. No Brasil hoje, as pessoas, a gente entra na faculdade de educação física para quem quer ser treinador. Aqui em São Paulo tem a faculdade de esporte ali da USP. Então você vai sair de lá sendo treinador e não profissional de educação física. O que acontece é que grande parte do mercado hoje é destinado ao que se chama de personal trainer, ou essa pessoa que vai prescrever o seu treino de maneira individualizada. E aí vem essas coisas de academia, de musculação, essas coisas todas. Então, a nossa formação, ela já começa, tanto na diretriz, quanto uma forma de pensar, de você ser um personal trainer. E a gente, se for pensar nesse sentido, é uma questão cultural, tá, gente? É difícil, realmente, de um dia para o outro mudar isso. Mas a gente tem que ter na cabeça o seguinte, né? Se a gente está fazendo uma faculdade de desporto, né, voltada para o desporto, ou uma faculdade voltada para o fitness, a gente tem que entender o seguinte, são coisas antagônicas. Então, se eu sou, né, personal, para mim é uma questão muito conceito, tá? Nós saímos da faculdade como profissionais de educação física e educadores físicos, né? Personal trainer não é profissão, é função do educador físico, tá? Como também seria se eu fosse um professor de sala de aula ou um técnico, é a minha função naquele meu emprego, né? Eu não saio formado em técnico de futebol. Eu não saio formado... O profissional de educação física, ele pode ser personal trainer, mas ele pode ser professor em uma outra hora, pode ter uma turma, pode ser professor de sala de musculação. Então o que Marcos está querendo dizer... Professor de jiu-jitsu? O que Marcos está querendo dizer é que a formação é em educação física e que personal trainer é uma função. Sim. Você pode ser várias funções. Como pode ser um preparador físico ou, melhor, um preparador esportivo. Então,
a gente tem que entender isso. E quando a gente sai ou está se formando, principalmente quando está se formando, a gente já tem que entender que ao final dessa minha graduação eu tenho que saber o que eu quero. Eu tenho que saber o que eu quero me especializar. Eu até estava conversando. Qual o público-alvo, né? Isso. A gente estava discutindo isso. Agora, é a questão de, né, da onde a gente, qual público-alvo a gente quer atingir na verdade. Tá? Então, para a gente fazer uma preparação esportiva, a gente tem que levar em consideração tudo isso que o Rafinha acabou de falar. A parte emocional, a parte tática, a parte técnica, a parte física. Senão, a gente cai, né, a gente pode cair num erro muito, muito grande se a gente não se preocupar, porque a gente vai dar um tiro no escuro. Se eu me preocupar só com a parte física, eu não entendo todo, eu não tenho uma visão abrangente do que está acontecendo com o meu atleta. E por que ele não está conseguindo atingir os resultados que a gente se propôs? Então a gente tem que o mercado melhorar essa visão. Exato. O mercado tem várias funções. Você precisa saber que são funções diferentes e que não existe uma melhor nem outra pior. São funções. Eu hoje trabalho realmente na parte de treinamento esportivo, de preparação esportiva. A gente já vai falar um pouco sobre o que é a gestão de performance, que eu venho falando já há algum tempo. Mas toda essa parte de você diferenciar e você escolher o seu público-alvo faz você fazer o seu trabalho cada vez mais específico. Então, pensa comigo, um cara que é treinador de personal trainer, ele está acostumado a trabalhar com pessoas comuns, não é que ele não vai estar habilitado a trabalhar com um atleta de alto rendimento, mas ele vai ter que entender de conteúdos específicos e ele vai ter que ter uma certa vivência, porque a vivência de um atleta de alto rendimento não é fácil. Você tem diversas particularidades. E aí, como essa formação já começa na faculdade, já pensando, os livros, as diretrizes, são todas pensando nessa parte do fitness. Então, boa parte dos treinadores que estão aí vão se identificar muito. Vocês leram, quem leu, né, diga-se de passagem, toda a nossa influência da parte de construção de conhecimento na parte de treinamento é do Fleck e do Kramer, que são treinadores especializados na parte de musculação, digamos assim, né? Do fitness. Quando você vai num meet de treinamento de força no Brasil, as pessoas estão discutindo sobre protocolos de hipertrofia e estética, e não de manifestações da força. Mas como assim, professor? O que é manifestação da força? A gente tem, conceitualmente, 3 particularidades da manifestação da força, que é a sua capacidade de ficar contraindo o músculo, que é a resistência de força, a sua capacidade de contrair o máximo que você conseguir, que é a sua máxima força, e a sua maior capacidade de conseguir produzir força na relação de tempo, que é a força explosiva. Então a gente não vê nos meets aí hoje... E eu vou até, só pegando o gancho do Rafinha, em relação às manifestações de força, por exemplo, a força de resistência não é o quanto você resiste ao longo do tempo, tá? Porque senão que a gente chama de adaptação irracional. Você pode ficar ao longo do tempo resistindo, né, fazendo força durante um determinado tempo, mas se você não tiver qualidade no movimento, já não é mais resistência. Você precisa manter a qualidade no movimento Perfeito. Ao longo do tempo, senão você descaracteriza esse treinamento. Outra coisa, é mais uma questão mais conceitual, é que, por exemplo, força explosiva, se vocês podem ver aí algumas... É a famosa potência, para quem não é a sua isso, potência. E a força rápida, né? Você vai encontrar isso que o Rafinha falou. Essas duas nomenclaturas hoje, força explosiva, está deixando de ser usado na literatura, principalmente no desporto, para ser potência ou força rápida. Então, se provavelmente, que nem o Rafinha falou, você for ler algum livro ou algum artigo e encontrar força rápida ou potência, a gente está falando de força explosiva. Que a gente está falando aqui, dependendo do país, dependendo da cultura, você vai utilizar algumas nomenclaturas. Ainda é usado força explosiva, mas está deixando de ser usado. Vamos lá. Então, para você que está aí nessa formação e saiu da faculdade e aí caiu um atleta na tua mão, ou então o atleta precisa entender que a formação ela tem que ser diferenciada e os conceitos têm que ser diferenciados. Então, o que a gente está tentando passar aqui para você é que treinamento esportivo é uma coisa diferente de você ser personal trainer. Sim. E cada um tem o seu público. Não tem aqui um que é superior ao outro, mas são coisas diferentes. E aí, como é que essa pessoa faz, ou o treinador faz,
ou você que é atleta faz para saber se você está fazendo uma coisa realmente com desempenho esportivo ou com preparação física. Marquinhos, fala um pouco de como foi assim, porque eu vou falar depois de como foi a minha história, a construção da minha história para eu me tornar um treinador esportivo. E hoje, basicamente, grande parte das pessoas que eu treino é focado no Brasília Jiu-Jitsu. Mas fala um pouco aí como foi a tua construção, por que esporte e como é que tu chegou no esporte nessa diferenciação de conceito. Qual foi o caminho que tu trilhou? Bom, gente, eu já saí da faculdade, como eu falei anteriormente, eu já tinha na minha graduação ideia do que eu queria. Então, no sexto período, eu já estava fazendo meu TCC. Né? Então, eu sabia que queria trabalhar com alto rendimento esportivo, até porque eu sempre pratiquei esporte, eu acho que me entendo por pessoa. Eu comecei no esporte com 7 anos de idade, com lutas principalmente, fui oriundo da luta, e depois eu comecei a trabalhar com outros esportes, principalmente força e potência. Né? E aí quando eu saí, a primeira coisa que eu entendi é o seguinte: o berço da ciência da performance humana está no leste europeu. Tá? Então, Rússia, Bulgária, Romênia, os países do leste europeu. E então eu procurei saber como eu poderia ir para lá. E assim que eu terminei minha graduação, eu fui entender como que funciona, né? O treinamento desportivo nesses países. E voltando de lá, a minha cabeça realmente mudou, né? Do que eu via, como o Rafinha falou. A nossa literatura, quando a gente está na faculdade, é baseada em autores, em profissionais que são ligados ao fitness e não ao desporto. Só um adendo aqui, até o livro, eu gosto muito da maneira de pensar, por exemplo, desses autores mais famosos do Bompa. O Bompa tem um livro que é o Periodization Training for Sports, que eu gosto bastante, tem algumas coisas que eu discordo, mas o que é recomendado do Bompa é a parte para musculação. Ou seja, até o autor que fala de treinamento esportivo, que é mais popular, ele é direcionado na nossa graduação com o livro que fala só de treinamento resistido ou de construção de treinamento para tipo fitness. Uhum. Né? Tanto que os modelos de cargas que a maioria dos preparadores aí, dos profissionais que trabalham com preparação física, né, que desconhecem essa periodização. Então eles desconhecem a própria questão dos modelos de carga. E o Bompa utiliza os modelos de carga voltados para o fitness e não para o desporto. Né? Quando você vai ler Verkhoshansky, Matveev, Ozolin, enfim, né, você vê que é totalmente diferente, né, como é usado. Né? Abidienko, Arosiev, outros autores que vocês depois podem aí estar pesquisando. Então, você entender o planejamento do treinamento, né, ele tem uma premissa, né, no treinamento desportivo, que é a elevação do potencial energético, isso o Verkhoshansky, e o máximo potencial da manifestação do gesto esportivo. O ato esportivo, né, por si só, na hora, por exemplo, um boxer. Então, o boxeador, ele vai dar o soco, ele precisa estar com a maestria técnica para que ele possa finalizar esse soco no seu oponente com a maior eficiência possível. Não é dar um soco o gesto motor pelo gesto motor. Ele precisa refinar essa técnica ao ponto de que todas as capacidades e habilidades físicas dele estejam no seu ápice, para que isso seja traduzido em sua técnica final. Senão não tem sentido você fazer preparação física. Eu sair cansado ou fazer um treino mais difícil, isso não é sinônimo de performance. Muito menos, né, a parte hipertrófica, a literatura mostra que é antagônica. O excesso de hipertrofia é antagônico à performance. Então por que eu vou para a musculação ficar fazendo rosca bíceps se o meu desporto ou se a minha modalidade ela não tem aquele fim, não é preconizado para que eu possa ter performance ali? Eu estou perdendo tempo. Né? Se eu, por exemplo, o cara do taekwondo, por que ele está treinando cadeira extensora? Ele chuta sentado? Não tem sentido, entendeu? Então por aí vai, tá? Então essa nossa formação acaba levando a gente para
para o caminho de trabalhar com fitness. A minha história, assim, eu comecei a participar de competição aos 7 anos. Então, aos 7 anos, meu pai tinha fazenda de cavalo e eu participava de provas de habilidade com cavalo, baliza, tambor, essas coisas todas. Então, depois disso, eu entrei na natação, participei também de competições regionais, estaduais, entrei para o surf. Depois eu achei que o surf não combinava, fui fazer alguma competição de surf e aí eu conheci o Brazilian Jiu-Jitsu. Também, o que é que aconteceu? Eu participo, hoje eu estou com 38 anos, então eu estou envolvido com competição há 31 anos. Então eu não caí de paraquedas aqui. Essa coisa de você entender a competição ficou bem clara. Eu era faixa marrom na época e estava competindo como atleta profissional de Brazilian Jiu-Jitsu. E aí meu mestre Ricardo Gordilho falou que eu só pegaria minha faixa preta, que é o sonho, né, na verdade, de quem está iniciando uma arte marcial. E era meu sonho desde criança, eu queria ser samurai, queria pular de um teto para o outro. Se eu me formasse em alguma coisa. Então, eu entrei na faculdade de Educação Física, já depois de ter largado 2 faculdades, uma de engenharia e outra de arquitetura, porque eu não me encontrava, tudo meu era relacionado ao esporte, eu queria esporte. Mas essa coisa de pressão de sociedade, você vai ser profissional de educação física. Hoje, ser profissional de educação física e personal trainer ganhou até um lugar, um status de destaque na sociedade. Por quê? Porque é uma profissão que tem subido bastante de valor. Mas eu estou falando isso de 20 anos atrás, que foi quando eu fiz o meu vestibular. Então, você vai dizer que vai ser treinador para educação física. Naquela época eu só fazia educação física quem não era bom o suficiente para não passar em medicina, engenharia ou advocacia, que eram as 3 profissões. Ou era aquele cara que amava futebol. Então, o que acontece? Nessa época, você tinha que fazer outra coisa. Eu fui fazer engenharia, mas chegou na faculdade de engenharia eu falei, eu não gosto disso, velho. Eu gosto de esporte. Então eu estava surfando, eu estava lutando jiu-jitsu, eu queria viver do esporte. Até a hora que chegou esse ponto que meu mestre falou que eu só pegaria faixa preta se eu me entrasse na faculdade de Educação Física. Quando eu entro na faculdade de Educação Física, o mundo parece que se abriu para mim. Porque, por exemplo, imagine você com esse know-how e esse background de competição, aí tá lá um professor falando, porque a fisiologia, porque isso e aquilo, eu levantava o dedo e falava, professor, não acontece bem assim na prática, não. Porque eu fui lutar eu fui participar de um campeonato em 1993, um Norte-Nordeste de natação em São Luís, e aconteceu ao contrário do que você estava falando aí. Porque na hora que a gente vai fazer isso, eu acho que a gente fica nervoso e não sei o que. Aí vem a parte de você entender a dinâmica do esporte. E ali estava muito claro na minha cabeça que eu não queria ser personal trainer. Uma das coisas que você está falando traz à tona é algo polêmico, mas é algo que como a gente está fazendo esse bate-papo aqui, para elucidar o pessoal. No ambiente controlado, num laboratório, tudo é perfeito, tá bom? Você fazer pesquisa com um público, com um N, em que eles dizem que é atleta, mas você vai ver o cara é um atleta recreacional e, né, quando eles falam que é universitário aí é outro problema. Quando você vai levar para o alto rendimento é você fazer teste em Fusca para depois tentar aplicar em Ferrari. Não vai dar certo, gente. Rendimento e alto rendimento não é colocar uma camisa de atleta porque se inscreveu numa competição. Você precisa de anos para a formação desse atleta de rendimento, alto rendimento. Uma formação direcionada, não é uma formação aleatória. Você precisa ter um controle, você precisa ter um direcionamento, uma orientação para que esse cara realmente ele possa ser considerado de rendimento e alto rendimento, né? Então isso é um grande problema aí que nem o Rafinha falou. Estava citando agora, eu acho que a gente precisa realmente entender o que a gente está fazendo hoje com aquelas pessoas que estão chegando na nossa mão. Então o Rafinha passou aí, que ele passou, né? Depois que ele começou a fazer educação física, ele começou a entender. E muitas das vezes, numa aula dessa de fisiologia, de biomecânica, o acadêmico ali, com todo o respeito, ele tem todo o seu conhecimento calcado pessoas comuns, em pessoas comuns, em geral. Mas média. Quando vai ver no alto rendimento,
você tem respostas totalmente diferentes. Foi geradas adaptações totalmente diferentes. Sabe um público que está sofrendo... De indivíduo para indivíduo isso muda. E de desporto para desporto. Sabe um público que está vendo muito isso na prática? Essa coisa aí para você que é fisiculturista ou culturista e está vendo essa coisa. Os culturistas estão sofrendo muito isso, porque os trabalhos, os artigos mostram uma coisa que a hipertrofia é melhor assim, é melhor assado, e os culturistas fazem tudo igual. Aí tem muita gente que fala, porque o cara toma muita bomba. Não é por isso que ele vai dar resultado. Porque se fosse para tomar bomba, tenta tomar muita bomba e ficar do tamanho do Ronnie Coleman. Não vai conseguir. Treinamento faz Treinamento. Então, essa o coisa... lastro do treinamento. O lastro, exatamente. Então, na faculdade, eu já entrei sabendo o que eu queria. E aí eu tive um mentor na faculdade, que é o professor Paulo Adriano Schwingel. Então, enquanto estava todo mundo lendo... Quando lia o Kramer, eu comecei... Meu primeiro livro de treinamento foi de um alemão, que vai completamente à contramão do processo, que é o do Jürgen Weinig, Treinamento Ideal. Foi meu primeiro livro de treinamento, e para você que está aí em casa e quer começar em treinamento, pode ser um bom caminho. Hoje tem 2 livros que eu indico assim para o cara começar, que é o Treinamento Ideal do Jürgen Weinig e a Ciência e Prática do Treinamento de Força do Zatioski. Tu tem algum livro assim para a pessoa já começar no treinamento? Porque a gente não vai jogar o super treino no peito dos caras, né? Sim, então tem o Antônio Carlos Gomes, Ciência do Treinamento Esportivo, que é com Zaharov e com ele. Aquele todo coloridinho? É um azul, capa azul. Ah, não é o todo colorido? Não, capa azul com um corredor. E tem também o Treinamento Desportivo do Antônio Carlos Gomes. É bem didático, dá para você entender. Ele fala também sobre modelos de carga de treinamento, dá algumas explanações sobre esse assunto. Então, um direcionamento para que você possa, depois que o Rafinha mencionou aqui, se aprofundar em Matveev e Verkhoshansky. Só para você que está em casa, a gente citou aqui o professor doutor Antônio Carlos Gomes. O professor Antônio Carlos, só para você entender quem é ele no jogo de cartas. Ele é o Ayrton Senna do Brasil na parte de treinamento esportivo. Ele, para você ter ideia, a gente falou de 2 nomes aqui, né, para se aprofundar. Lev Matveev e Yuri Verkhoshansky, que são os pais da periodização. Né? Ele fez o mestrado, vou ser bem breve. Ele fez o mestrado com Matveev, com Verkhoshansky, e depois o doutorado com Matveev. Sendo que a história dele passou 20 anos, e agora, né, mais até de 20 anos, na Rússia, procurando esse conhecimento. Ele chegou lá, óbvio, quando ele chegou na Rússia, ele sofreu preconceito até do próprio Matveev, né, que ele não aceitava latino nem negro, mas ele provou... Imagina, na década de 80, um negão saindo do Brasil, na Rússia, fazendo mestrado. E o que foi o diferencial dele? Ele não fez um mestrado para fazer um mestrado como muitas das pessoas no Brasil fazem. Ele foi no berço da ciência da performance humana, onde a exigência lá em cima, para você ter ideia. Ele já tinha mestrado, quando chegou lá o mestrado dele não foi considerado, ele teve que fazer outro, porque a carga horária era muito pequena. O monitor, ou, né, o orientando de mestrado, já tinha essa carga horária só nem na metade do mestrado. Então, o que a exigência lá era muito grande em relação a isso, o que ele fez? Para ele provar o seu valor, ele tirou uma nota máxima do mestrado do Verkhoshansky. Imagina, o cara isso tirou fez nota o Matveev, que tinha tido um preconceito e rejeitado ele, convidá-lo para que fizesse o doutorado com ele. O que ele fez? A priori, a história é a seguinte. Ele falou para o Verkhoshansky, que foi orientador dele no mestrado, eu não vou fazer porque esse cara me rejeitou. Ele faz porque o velho, isso não tem ego, para você ver como que isso é a diferença cultural. Faz porque o velho, como ele é conhecido lá, ele tem muita coisa para te acrescentar. Então, apesar de ele ter uma cadeira que eles eram rivais politicamente na época, o Matveev e Verkhoshansky, ele fez com que o aluno dele de mestrado fizesse doutorado com o Matveev. E ele, para provar também o seu valor, ele tirou uma nota máxima. Primeiro ocidental a tirar nota máxima em um mestrado na cadeira do Verkhoshansky e na cadeira do Matveev no doutorado. Isso ele ganhou um respeito muito grande na Rússia. Hoje as portas são abertas para ele lá. Né? E o que ele faz em contrapartida? Ele leva os brasileiros, eu fui um deles, e ele é um professor que é uma referência para mim, meu mentor nessa área, eu mandei e-mail para a Rússia. Então, quando você chega lá, os seus olhos,
e tá assim como se fosse um sapinho num poço, que você acha que o céu é aquela, né? Aquele círculo que você vê do céu, você sai, você expande sua mente, você vê que treinamento desportivo e performance, né, é algo totalmente muito maior. Eu já tentei ir 2 vezes para a Rússia nesse grupo do professor Antônio Carlos Gomes, e nos 2 anos que eu fui, que eu estava tentando ir, não fechou turma. Eu vi ontem que vai ter uma turma agora em julho, mandei ontem para a Sport Training até um e-mail. Então vamos voltar para qual é o caminho para você que quer ser um treinador esportivo. Eu indiquei aqui 2 livros, Ciência e Prática do Treinamento de Força, do Zatios, que é uma capa vermelha, o cara fazendo um levantamento, e Treinamento Ideal do Jorgen Weine, que é uma capa cinza. O Marquinhos falou dos livros do treinamento esportivo, que é do Zaharov e do Antônio Carlos Gomes, e só do Antônio Carlos Gomes, que é o treinamento esportivo. Então, para você que está em casa, tem o site da empresa do professor Antônio Carlos Gomes, que é a Sport Training. Lá tem curso também de treinamento esportivo, focado em treinamento esportivo, e você pode adquirir, porque engraçado, hoje é domingo, eu entrei no site na sexta-feira, ou seja, anteontem, e comprei até um e-book. Então você pode comprar e-book, você pode comprar o livro realmente material. Então esse é um caminho para você começar, porque, por exemplo, se eu for escolher hoje o que aconteceu na minha graduação, então eu fui indo atrás e cada vez mais procurando. Eu já li hoje 19 livros de treinamento focado em esporte, com 11 autores diferentes. Eu vou falar do meu predileto. Para mim, o livro mais completo que existe hoje em treinamento esportivo, já publicado, é o Super Treino do Verkhoshansky. Eu costumo dizer que se você não fez faculdade e lê aquele livro, você vai sair de lá um bom treinador. Pelo menos na parte conceitual do negócio. Mas o que eu mais gosto de todos, aqui é coisa pessoal, também é um do Verkhoshansky, que é o Manual for Coaches, o SST. Então, para mim, esse é o livro que para mim é o melhor de todos. Então, vou perguntar a você, Marquinhos, para você também, qual é o mais completo e qual é o que você mais gosta? Então, vou acrescentar 2. Não, peraí, é um de cada, meu velho. Um de cada, a gente vai. Então tá bom, só 2. Eu vou concordar com o Rafinha em relação ao Super Treino e o Tratado do Treinamento Esportivo do Platonov. São os 2 para mim que seriam, né, chaves. Eu tinha mais 2, deixa esse para depois. Então, gente, esse é um caminho que você pode começar a trilhar para você que é treinador esportivo ou para você que é atleta mesmo, tá? E tá aí aprendendo como se treinar ou vendo essas coisas e ver que preparação esportiva é diferente de preparação física e é diferente de você ser personal trainer. Então, se você é personal trainer e você quer fazer um trabalho, cair um atleta na tua mão, então pegue pelo menos alguma dessas referências. Como o Marquinhos falou, essa coisa da média, dos estudos, tem um estudo de Brazilian Jiu-Jitsu de um grupo de pesquisadores que foi capitaneado pelo professor Emerson Franchini. O professor Emerson Franchini é outra referência. Então, só para vocês entenderem também quem é o Emerson Franchini, ele falou do Ayrton Senna, ele é o Nelson Piquet da parte de... Ele é o Schumacher. Ele é o Schumacher da parte de ciência do esporte do Brasil. Então, principalmente na luta, né? O Emerson é o brasileiro que mais produziu ciência do esporte no mundo e é o cara que mais produziu ciência da modalidade esportiva no mundo, independente se for brasileiro ou não. O professor tem mais de 100 artigos publicados. Eu frequentei aqui a USP há algum tempo, quando eu cheguei em São Paulo. Eu tenho 2 livros do professor Emerson Franchini. Então, para você que está pensando em fazer preparação esportiva e quer entender da parte de treinamento e fisiologia específica das artes marciais, eu sugiro também, o professor Emerson Franchini tem 3 livros. Um específico de metabólico, um geral e um específico de treino neuromuscular ou treino de peso. Mas tem um trabalho do professor, que a maioria dos estudos de Brazilian Jiu-Jitsu desse grupo foi liderado pelo professor Andreato, que é do Paraná. E aí teve um trabalho falando sobre fadiga em Brazilian Jiu-Jitsu e que geralmente você que luta Jiu-Jitsu, você sente entre uma luta e outra, uma fadiga aqui na pegada, né? Então nesses músculos aqui do antebraço, alguma fadiga na lombar, mas eu nunca tinha visto ninguém se queixar de fadiga no quadríceps. E aí eu fui parar para ver
a metodologia do trabalho. Quando eu vi a metodologia do trabalho, tocou naquele ponto que Marquinhos falou. Pegaram atletas regionais e colocaram eles como campeões mundiais, ou não é que colocaram, mas falaram atletas. Quando atleta de alto rendimento, o Paraná, na época, não tinha atleta de alto rendimento, não tinha campeão mundial faixa preta de jiu-jitsu. Então, aquele cara que compete campeonato paranaense ou que é campeão paranaense, esse cara não é um atleta de elite. Atleta de elite é o cara que vai para Long Beach e ganha o mundial de jiu-jitsu na faixa preta. Uma coisa assim, conceitual, tá? Na minha formação e na literatura, ele mostra o seguinte, que os atletas com resultados regionais são atletas em formação, não são atletas em rendimento. Atletas de rendimento, são os atletas que obtêm e se mantêm com resultados a níveis nacionais. Atletas de alto rendimento, esses são os mesmos atletas que se mantêm, que obtêm e se mantêm com resultados internacionais, né? Sul-americanos, pan-americanos. E o atleta, né, de alto rendimento, de elite, são aqueles que se mantêm com os resultados aí, né, ou ranqueado entre os 8 melhores, ou com competições a nível mundial e, no caso também, um nível olímpico, né, dependendo da modalidade. Para um exemplo claro para você que está em casa, pensa no seguinte, tá tendo a Copa América de futebol, que são os times aqui da América. Aí aquele time que foi campeão da Guiana Francesa, o cara é campeão nacional, foi disputar a Copa América. Qual a probabilidade de um time da Guiana Francesa ganhar do Brasil, ou da Argentina, por exemplo, que são 2 times de elite? E é muito engraçado que às vezes, como eu estava falando também, é muito cultural. A gente vê o repórter, a mídia, falar assim, né? Você pega lá o atleta do time de, sei lá, colocar aí, eu não vou citar nomes, mas um time do interior paulista ou do interior do Rio. O atleta de alto rendimento acabou de se lesionar após fazer um tiro e foi mudar de direção e rompeu o tendão patelar. E aí o atleta de alto rendimento não, gente. Como eu falei, ele não é considerado atleta de alto rendimento, e não é só pelos resultados, é pela tudo que a gente está falando agora. Para você se tornar um atleta de alto rendimento, depende muito da formação dele, de como esse cara foi orientado e foi formado. Vou pegar um outro exemplo, ainda pensando no futebol. Não coloca a camisa de atleta e fala que é atleta, por favor. Porque pensa o seguinte, a gente vai falar de Copa do Mundo de futebol. Tem times ou seleções que estão na Copa do Mundo de futebol que boa parte dos atletas, ou alguns atletas, não são profissionais de elite. Então, mas o cara jogou uma Copa do Mundo. Então não é porque ele disputou um campeonato que, por exemplo, aí você pega um jogador do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, ou até mesmo um brasileiro que joga no Barcelona ou no Real Madrid, que não foi convocado para a seleção, e esse cara tem uma maestria esportiva muito maior do que aquele cara que está na Copa do Mundo por uma seleção que não tem tradição. Entendeu? Então a gente estava falando aqui antes da aula sobre os níveis esportivos que você se encontra. Então eu tenho uma nomenclatura, Marquinhos tem outra, mas a gente concorda que existe basicamente, você é aquele atleta que está iniciando, está disputando o campeonato estadual, o campeonato regional, tipo Norte-Nordeste, Sul-Sudeste. Você é aquele cara que já está disputando campeonato nacional, ou você é aquele cara que está disputando o campeonato mundial e ganhando? Quando o Rafinha falou agora sobre maestria esportiva, eu não vou me aprofundar no conceito, tá? Mas vou tentar ser aí um pouquinho mais raso, mas dá para entender. A maestria esportiva é quando você tem um domínio, né, total do gesto motor específico, né? Numa luta, se você faz uma raspagem de forma exímia, porque você faz, não por fazer, mas porque você entende toda a parte mecânica, né, de alavanca, como que você vai fazer aquela posição para que você possa ter efetividade na hora de fazer a raspagem, né? Você entende como o seu corpo funciona ao fazer aquela posição, ao vai executar aquela posição, né? Você entende como que ela vai fazer com o seu oponente. Você precisa entender o todo para você se tornar mestre do movimento. Então, você precisa entender que até como você vai se preparar para fazer aquilo, a sua preparação física geral e especial, que seria o movimento específico.
Então você precisa saber qual o seu nível competitivo. Então para você, por exemplo, que tem 80 quilos aí e está almejando um dia chegar na faixa preta ou é faixa preta, o atual campeão do mundo nessa categoria é o Isaac Baense. Então você tem que se comparar com ele. Qual a sua probabilidade de ganhar do Isaac num combate? Entendeu? Então esse é o atleta de elite, de altíssimo rendimento. Hoje eu estou trabalhando com 5 atletas de elite na faixa preta. O Iago Gama no peso galo, o Márcio André no peso pena, o Paquito Ramalho no leve, o Isaac Baense no médio e o Muhammad Ali no super pesado. Então, você saber em que nível você tá, porque muita gente chega para mim, Marquinhos, e fala: ah, mas eu quero treinar para competir, para ser campeão mundial. E o cara tá trabalhando, e o cara é casado, o cara tem filho, aí eu falo: você vai largar a sua família? Aí o cara olha para mim espantado. Eu falei: como assim? Eu falei: você vai largar seu trabalho? Não, mas como assim? Eu falei: ó, esses caras vivem para isso. Sim. Então, não é que você não possa ganhar. Eu brinquei outro dia treinando o Isaac, eu falei: eu tenho 1% de chance de ganhar de você. 1%, mas tenho. Vai que, por exemplo, eu dou um ataque nele e sem querer ele pisa em falso e machuca o joelho e grita ai. Fatores externos. Eu ganhei, entendeu? Isso tem um risco. Porque nada é 100% ou hermeticamente fechado. Mas a probabilidade de eu ganhar pro Isaac num combate é quase nula. Entendeu? Então, primeiro você tem que se classificar para saber aonde você quer chegar. E isso é muito importante, porque eu vejo muita gente: ah, professor, mas eu sou atleta de crossfit e de jiu-jitsu. Eu falo: jovem, você ganhou o Games do ano passado? Você foi campeão mundial de crossfit em 2018? Ou você foi campeão mundial de jiu-jitsu em Long Beach, da IBJJF, na faixa preta em 2018? Então, a pessoa tem que saber diferenciar o que é esporte e o que é alto rendimento. Uma coisa que a gente não pode comparar é melancia com abacaxi, tá? Abóbora com chuchu. Então, crossfit é uma coisa, jiu-jitsu é outra. Você não prepara nenhum atleta de uma modalidade esportiva X com uma Y. Você já viu alguém se preparar para o futebol jogando vôlei? Você já viu alguém se preparar pro boxe fazendo natação? Totalmente diferente. A especificidade é diferente. A questão da individualidade biológica, como esse cara se adaptou àquele desporto, é totalmente diferente. Um exemplo, né? Por exemplo, por que um cara quando sai da ginástica olímpica e aí vai pro skateboard, ou fazer uma modalidade de inverno, ele não tem o mesmo êxito, né? Da ginástica olímpica, se você fizer um movimento acrobático que tem no esqui, pode funcionar, mas não tem a maestria técnica, não tem a maestria desportiva. Outra coisa, o cara do atletismo, quando ele vai para fazer o bobsled, não tem, ele tem parte, mas não tem o todo, ele não tem a maestria, ele não vai conseguir chegar. E aí o cara da luta, do grappling, por exemplo, o cara sai da luta olímpica para trabalhar o jiu-jitsu, ou o judô, ou vice-versa, ele não é um mestre, ou ele não é um exímio, né, lutador em um e no outro. Ele pode até ser bom, mas ele não é o melhor nos dois. Você não tem transferência pela especificidade, pela particularidade da modalidade. E aí quando você fala de crossfit e fala de jiu-jitsu, é totalmente diferente. É totalmente aquém. Aí você está comparando extremos, tá? Exigências de habilidades e das capacidades físicas de um desporto totalmente difere do outro. Você não tem transferência alguma. Se a gente falar de preparação física geral, em um ponto dessa preparação física geral, você até pode ter, né, os treinos ou os métodos utilizados, os meios e métodos utilizados no CrossFit, ali dentro dessa preparação física geral do cara do jiu-jitsu. Mas ela não corresponde à totalidade dessa preparação física geral. Quanto mais a especial, quanto mais a específica. Então, você não pode falar, mas eu treino, né? Eu vi até um comentário, preferi não comentar em cima desse comentário, que falar que levantamento de peso olímpico corresponde à parte específica, gente. Ele é CrossFit,
é crossfitter, ele é jiu-jiteiro ou ele é um levantador, um weightlifter? Ele tem que decidir o que ele quer. Não dá para ficar aí fazendo três, né? Então, para você que está vendo essa aula, na revista de março de 2019 da Gracie Mag, eu fiz uma matéria completa falando sobre essa peculiaridade do CrossFit do Brazilian Jiu-Jitsu, porque muita gente usa o CrossFit sim para se preparar esportivamente para o Brazilian Jiu-Jitsu, e isso acaba sendo um equívoco. Nessa matéria eu faço um pouco o CrossFit é uma excelente ferramenta hoje, mas ela tem que saber ser usada. E aí vai aquela coisa que a gente estava falando, que é a da formação, tá? E aí eu linko 8 pontos para você decidir se realmente combina ou não com o Brazilian Jiu-Jitsu. O CrossFit, ele é uma modalidade em si sensacional. Sensacional. O problema em quem está passando. O profissional que está ali, ele é o que eu e a Rafinha a gente está tentando trazer, né, hoje aqui nesse bate-papo. É a sua formação, como ele vai lidar, ele tem que entender de preparação desportiva, ele tem que entender de preparação física, qual é a diferença, o que ele pode utilizar para que esse atleta ou esse cliente ele atinja os objetivos, né? Não é sair porque eu faço X, Y, Z, modalidade, vai resolver um problema na W. Então, para você já viu que trabalhar com estética é uma coisa, trabalhar com esporte de maneira geral é muito outra. mais complexo. Agora, trabalhar com alto rendimento também é outra coisa, Sim. Entendeu? Então você tem que saber qual o público que você quer fazer. E para cada público que você vai trabalhar, você tem, obviamente, materiais específicos para você tá estudando, e a gente já passou algumas coisas aí. Eu costumo dizer hoje que eu não sou nem preparador pessoal, porque Rafael Ribeiro, preparador físico. Primeiro eu comecei a dizer que eu não era mais preparador físico. Aí eu comecei a usar a nomenclatura, eu sou preparador esportivo hoje. Porque eu não acredito em preparação física pura e exclusiva. Você vai melhorar, assim, você fizer uma musculação, você fizer um levantamento olímpico, você fizer um crossfit, você vai sim melhorar seu rendimento, mas isso não vai te levar ao alto rendimento. Sim, ao limitante. Né? Ao limitante. Então, para vocês entenderem o que é um generalista e um especialista, eu costumo pegar o exemplo do cara do Decathlon. O Decathlon é uma prova olímpica que tem 10 para homem, 10 provas, e para mulher 7 provas, ou seja, decátulo para homem, heptátulo para mulher. Então você pega o americano que ganhou nas Olimpíadas de Londres em 2012 e 2016, o cara é um super atleta, porque ele ganhou, ele é bicampeão do decátulo moderno. Só que uma dessas provas é os 100 metros rasos. Qual a probabilidade de um cara desse ganhar do Usain Bolt? É impossível, a não ser que o Usain Bolt machuque na largada. Não, tem eu não lembro, mas teve um estudo que foi... Então, só para finalizar, esse cara do Decathlon é um cara de altíssimo rendimento esportivo da modalidade dele. Mas ele não é um cara especialista em cada uma das provas. O que o Rafinha está querendo dizer é o seguinte: você pode ser um atleta de alto rendimento lá no Games do CrossFit, mas você não vai ser um atleta de alto rendimento no Jiu-Jitsu. Isso não quer dizer que você, porque é atleta de alto rendimento numa modalidade, vai ser na outra. Então você pode ser, porque você acaba se ficando, né, ali dentro daquela modalidade você é específico, mas se você for pensar de forma generalista, que nem o decatleta, ele ali pro corredor de 100 metros rasos, uma prova de velocidade do atletismo, ele é um generalista, ele não é um especialista naquela prova em si. O Usain Bolt vai atropelar ele, óbvio, né? Então, é muito importante você saber dessas coisas. Então, eu costumo dizer, hoje eu estou usando uma outra nomenclatura, porque gestor de performance. E eu já vou explicar o que é isso. É aquele cara que faz a preparação esportiva e realmente influencia em todas as dinâmicas do dia a dia da pessoa, e eu vou dar alguns exemplos. Tem um exemplo de um atleta que eu treino, que é campeão também mundial, tá morando nos Estados Unidos. E eu percebi que ele estava treinando, fazendo tudo certinho, mas a performance do cara não decolava. Aí eu comecei a conversar com ele e ele me falou que... perguntei, como é que tá o sono, velho? Ele, rapaz, não tô dormindo muito bem. Eu falei, opa, o sono é um dos principais mecanismos de recuperação do seu corpo. Sim. Então, se você não dorme bem, a coisa não vai bem. Eu tenho alguns outros exemplos de pessoa que eu só mudei a maneira como ele tem que fazer antes de dormir no sono, e eu fiz uma aula específica para falar de 7 dicas
para você que está em casa melhorar a qualidade do seu sono e melhorar a recuperação. Essa foi uma aula muito legal e que teve bastante repercussão. Então esse atleta virou para mim e falou, pô, mas é porque eu durmo num colchão inflável. Eu falei, tá, então balança demais? Não, porque o colchão inflável tem um furinho e eu não descobri onde é o furinho, aí vai esvaziando, então eu tenho que acordar no meio da noite, ou seja, você tem uma noite que não é legal. Eu falei, cara, você precisa comprar uma cama. Aí ele comprou uma cama. A gente tem um aplicativo chamado Sleep Better que faz a qualidade do monitoramento, o monitoramento da qualidade do seu sono. Então, uma noite antes da cama chegar, ele estava com 68% de eficiência, que é ruim. Na primeira noite que ele dormiu na cama, foi para 94%. 94%. Aí ele começou a me chamar de bruxo. Eu falei, não é bruxo, isso é fisiologia aplicada ao treinamento esportivo. Mas, por exemplo, então você que está aí, pense no seguinte, quando é que você ia pensar que a cama que o cara está dormindo ia ser determinante de performance? E cai também numa questão, por exemplo, até social, né? A gente estava discutindo antes da gravação aqui, nesse assunto, e aí você pensa o seguinte, aquele cara que discutiu com a sua esposa, aquele cara que não tem esposa, mas mora com os pais, não tem um ambiente familiar muito propício, ele discute, todo dia briga, ele vai treinar às vezes para extravasar, é a forma dele se distrair, a forma onde que ele pode fazer a prática dele esportiva e sair daquele ambiente estressivo. E aí esse cara, quando chega e volta para casa, tem esse ciclo vicioso todo, ele não consegue melhorar a performance dele, não porque ele não tem talento, ou porque ele não está fazendo uma preparação esportiva adequada, física adequada, mas é porque dentro da preparação dele esportiva tem um ponto que é do emocional, que nem o Rafinha falou que é um pilar, que não está legal. Então esse pilar compromete todos os outros, que nem também o exemplo do sono. Então a gente precisa levar em consideração ter uma visão mais abrangente quando a gente está lidando com atleta de rendimento e alto rendimento. A gente precisa entender o todo, porque às vezes um ponto compromete todo o nosso trabalho, todo o nosso planejamento. E aí tem essa parte, por exemplo, de você, para ser treinador, você precisa entender de pessoas. Eu já li algumas coisas de Freud, algumas coisas de Jung, que são as coisas da psicanálise clássica. Já fiz algumas coisas de coach moderno. A minha esposa, ela trabalha com coach e me apresentou algumas ferramentas. Uso ferramentas da administração para avaliar e para conhecer um pouco mais aquela pessoa. E tem um atleta meu que era assim, foi muito engraçado, porque imagine você chega com esse suporte todo e mostra para um cara, ele já era campeão, então eu estou falando aqui do Isaac Baense. Quando eu comecei a trabalhar com o Isaac tinha acabado de ganhar a faixa preta, mas o Isaac sempre foi assim, um cara que sempre esteve no topo do pódio das faixas coloridas. Mas a primeira competição dele de preta, que foi no Europeu de 2017, ele nem chegou no pódio. Então quando ele voltou do Europeu, a gente começou um trabalho já focado na Copa Pódio. E aí eu introduzi essa parte do conceito tático, disso e aquilo, a gente estudou bastante, o Isaac acabou sendo campeão da Copa Pódio. Esse primeiro semestre de 2017 foi um semestre muito difícil para mim como treinador, porque eu via certas coisas que ele fazia no dia a dia dele e estava tudo errado na minha cabeça. Tá tudo errado. Não é isso, você não é alto rendimento. Então eu queria mostrar pro cara que estava tudo errado. E obviamente o cara pensa o seguinte, eu sou campeão, eu cheguei aqui até agora. Vem um cara lá da Bahia, eu competi jiu-jitsu durante 10 anos, tive títulos regionais, eu ganhei estadual 8 vezes, ganhei Norte-Nordeste, brasileiro eu cheguei em pódio uma vez, mas nunca fui campeão mundial. Nunca fui campeão brasileiro, que são os dois campeonatos mais fortes aí do calendário do jiu-jitsu, o Pan-Americano. Então vem um cara lá da Bahia que tá dizendo que é treinador e tá dizendo que eu, que tô ganhando aqui um monte de coisa, tá tudo errado. E ainda quer se meter na minha vida pessoal. E ainda quer se meter. Então, teve esse primeiro semestre de 2017, pra mim como treinador, foi um aprendizado assim, absurdo. Eu tava trabalhando com Isaac Baense, que era uma promessa, um fenômeno da faixa preta. Tava trabalhando com outro cara também que era de alto rendimento, que é o Renato Cardoso. E tava trabalhando simplesmente com um cara que é 6, 7 vezes campeão mundial, que é o Michael Lang, que é um dos melhores atletas da história do jiu-jitsu. Então, imagine você pegar para um cara desse e dizer que o que ele tá fazendo no dia a dia dele tá errado.
Então foi todo um processo aí de alguns meses, e o que aconteceu foi que no Mundial de 2017, tanto o Isaac quanto o Michael Lang perderam nas quartas de finais e não chegaram no pódio. Eu, obviamente, como treinador, passei por um processo de reflexão. Eu lembro até hoje, eu estava dando aula numa pós-graduação em Curitiba e o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu rolando. Então, nos intervalos da aula, eu ia pro celular. Até a hora que eu vi que o Isaac e o Lang tinham perdido nas quartas de finais. Aí eu pensei, pô, que tipo de treinador sou eu, que eu digo que eu faço um trabalho diferenciado, gestão de performance, que estudo aquilo, mas que meus atletas não foram campeões. Claro que, obviamente, depois do Mundial a gente conversou bastante e os atletas começaram a entender de que uma coisa que eu defendo hoje, que é o que eu estou falando desde o início, preparação física pura é bom, mas não vai fazer você chegar na sua maestria esportiva, porque depende dos outros 5 pilares. E aqui teve um ponto crucial. Isaac leu o livro do Cristiano Ronaldo, CR7. Nesse livro, o Cristiano Ronaldo, que é o cara mais vencedor de bola de ouro aí do futebol mundial, é um cara que, assim, muita gente fala que o Cristiano não tem o talento do Messi nem do Neymar, mas é muito mais atleta. E aí o que acontece? Mais resultados. O Isaac viu nesse livro tudo que o Cristiano Ronaldo faz para melhorar sua performance. Eu estava tentando fazer com ele, só que eu, assim, não conseguia despertar nele esse sentimento de que ele precisava fazer nisso. Isso é uma coisa muito importante para você que é treinador, professor, personal trainer, é você ter uma estratégia que seja eficiente ao ponto de você convencer o seu aluno que ele está errado, mas sem você dizer a ele que ele está errado. Você tem que mostrar, e aí ele percebe que está errado e ele começa a fazer. Então foi a partir desse ponto, agosto de 2017, que o Isaac Baense se entregou, começou a se entregar. E aí a gente vai falar daquela coisa que a gente estava falando, que na cultura física de países como China, União Soviética ou Rússia, leste europeu, o próprio Japão, as pessoas já entendem isso já desde muito nova, né, Marcos? Já começa desde cedo essa cultura física, né? E o que o Rafinha está trazendo para a gente em relação a esse exemplo do Isaac é algo muito importante na preparação, que é a que a gente fala que é um princípio do treinamento, que é a individualidade biológica, é você conhecer seu atleta, né? Não tem receita de bolo, gente. Treino, a parte física, até mesmo ela, apesar de ela não ser determinante, ela é importante, mas ela não vai determinar o resultado final. Você precisa entender que um treinamento, ou um modelo de carga, ou a periodização, ela precisa atender a ele. Então você precisa moldar ela conforme o atleta. E essa parte de gestão esportiva que o Rafinha está trazendo hoje é super importante. Porque a gente está lidando com o ser humano. Às vezes a gente está pensando que está lidando com a mercadoria. Então, a gente tem que entender que cada um vai funcionar, tem a sua forma, seu sistema de funcionamento diferente. O Rafinha funciona de uma forma, eu funciono de outra, fulano, beltrano, cada um vai funcionar. A gente pode ter até as mesmas ideias, as mesmas escolas, mas seja no treinamento ou seja na nossa vida social, cada um vai ter a sua particularidade. Você vê como a particularidade é inerente a tudo. Então a gente não fez um planejamento do que a gente precisava fazer, a gente realmente tem um mini roteiro aqui e a gente está tentando seguir. E a gente falou, vamos ir gravando. Mas agora mesmo está ventando muito. Esse vento não foi planejado na nossa aula. Sim. Então eu tenho que parar, por exemplo, para a aula, eu vou ter que fechar um pouco da janela. Então isso é uma coisa prática que acontece no seu dia a dia como treinador. Então, esse vento não estava planejado na nossa aula, mas ele está atrapalhando a nossa aula. Então, cabe a você pegar aquela estrutura o pessoal do treinamento, o preparador físico, microciclo, mesociclo, macrociclo. Se você não tiver sensibilidade para entender o seu atleta, sim, em que momento você está, você não vai conseguir fazer isso que eu acabei de fazer. Você não vai conseguir mudar o seu planejamento para atender o seu atleta. Vai conseguir ajustar, adequar. Então, quando o Marcos chegou aqui em casa hoje, a primeira coisa que eu falei para ele foi que trabalhar com esses grandes campeões mundiais de jiu-jitsu, para mim foi um aprendizado muito grande como treinador, porque às vezes
você tem que abrir mão daquilo que você acredita que é fisiologicamente perfeito, porque aquilo não vai ser determinante da performance para o seu atleta naquele momento. Você tem que dar para ele alguma coisa que pode ser contra tudo que você pensa, mas que para ele naquele momento é o importante, porque você como treinador, você como professor, você como personal trainer, às vezes não importa o que você quer, importa é como aquilo vai repercutir no seu aluno, sim, no seu atleta. Então isso requer muita sensibilidade para entender de pessoas. É essa questão do ego. Eu posso ter, né, N títulos acadêmicos, eu posso ter, né, também conquistas europeu, pan-americano, tal. Se eu não entender que aquele é um atleta, né, e eu abrir mão desse ego e entender que se o que eu sei, o que a minha expertise, o que aquilo que eu já obtive não funciona para ele, não adianta. Então, é o que o Rafinha está falando, eu preciso entender o ser humano, eu preciso entender como aquilo que eu estou propondo no planejamento vai realmente de encontro para que a gente alcance a performance. Senão não adianta, a gente está perdendo tempo e está também perdendo o tempo do nosso atleta. Então você como treinador, você mesmo tem que passar do pressuposto de que você precisa se entender. Sim. Que tipo de treinador você é e como é que você está fazendo isso para o seu atleta. Você é um chefe que você ordena ou você é um líder que vai junto com ele, entendeu? Então não adianta você ser um chefe e ficar dando ordem se você mesmo não dá o exemplo para o seu atleta ou você não diz que está junto com ele. Então essas coisas, tem muito conteúdo hoje nessa parte de você ser líder ou chefe, para vocês entenderem. Tem um treinador americano que eu gosto bastante, que é o Brett Bartolomeu, agora para quem lê inglês. Uhum. Tem um livro chamado Conscious Coach, que ele faz coaching específico aplicado para o treinamento, e aí ele cria modelos para a pessoa entender cada tipo de como é as pessoas. O que eu costumo falar é: abra o seu coração para entender a pessoa que está do seu lado. Então você como treinador, se você tem uma sensibilidade um pouco maior, o seu processo de avaliação fica muito mais assertivo, porque você vai precisar avaliar se aquele atleta está precisando daquele estímulo naquele momento. Sim. Aquele atleta está precisando realmente de fazer um treino de força agora, ou ele está precisando fazer uma conversa com você? Você tem que mudar, você tem que ter essa percepção para você poder ajustar aqui até mesmo a sessão de treino ali que você estava proposta, por exemplo, fazer um treino hoje mais voltado para potência. Você vê que o seu atleta, né? E aí a gente tem ferramentas para a gente trabalhar isso aí. Não só a parte nossa como treinador, essa parte perceptiva, mas você também fazer, por exemplo, um trabalho de PSE, percepção subjetiva do esforço, para ver como é esse atleta, por exemplo, no caso do sono ou da alimentação. Para quem não sabe o que é PSE, para você que é atleta que está ouvindo aí, PSE, percepção subjetiva de esforço, é, por exemplo, você faz uma coisa e pergunta, vamos usar a escala... Vamos um questionário. Um questionário de 0 a 10, porque a PSE seria de 0 a 20, então vamos usar a escala Likert, que é de 0 a 10. Então, por exemplo, você fez um treino com um cara e pergunta, e aí, de 0 a 10, isso aí é quanto? Aí o cara, isso aí é 8, então isso aí seria um 80% da tua capacidade. Sim. Então, usar PSE é uma coisa muito boa no seu dia a dia. Existem outras ferramentas, por exemplo, eu uso hoje com alguns atletas e com alguns alunos também comum, uma coisa chamada variabilidade da frequência cardíaca, que me dá um balanço de como está o teu estresse interno do corpo e assim, somando com o negócio do sono, você pode dizer se o atleta tem que treinar menos, tem que treinar normal ou se ele não tem que treinar naquele dia. Então essa é uma ferramenta muito interessante, mas é uma coisa um pouco mais complexa. Isso aí que eu ia falar. Né? Para você que está começando, a PSE atende você de uma forma muito prática, muito fácil de ser usada. E aí, conforme você já for adquirindo mais uma experiência com a PSE, você vai trabalhar com a variabilidade da frequência cardíaca, com outras ferramentas, mas a princípio você pode usar a PSE sem problema, que já vai te dar um bom parâmetro ali para eu já cansei de, por exemplo, assim, eu treinava os atletas ali no final de tarde, mais ou menos, e os atletas treinavam jiu-jitsu 10 horas da manhã. Então, às vezes, o treino tem aquela semana que o treino é pesado todos os dias do jiu-jitsu. Então, o atleta chegava para mim com a cara já de cansado. Imagine chegar com a cara de cansado e ainda você jogar um treinamento de força. Aí o que é que eu fazia? Vamos fazer um treino agora de mobilidade, de soltura, de liberação, trabalhar um pouco mais um componente de relaxamento
para o cara recuperar, para no outro dia sair vai ter guerra de novo. Então, você entender da pessoa vai ajudar a você que estrutura o planejamento adequar o teu planejamento no dia a dia. E é por isso importante você que está ali com esse atleta, com esse cliente, você entender do treinamento, você entender de planejamento, porque senão você acaba sem referência, aí você não sabe o que está acontecendo, você não sabe quais são as ferramentas que você vai utilizar, se você tem várias ferramentas, quais é a melhor para aquele momento. Então a gente precisa aí ter esse entendimento. Então você veja que isso é uma coisa muito mais que depende de você. A todo momento que a gente está falando aqui, a gente aprendeu isso na faculdade? Não. A gente aprendeu isso na pós-graduação? Não. A gente aprendeu com anos de vivência. A faculdade também ajudou, a pós-graduação também ajudou. Só que você que é treinador, você que é professor, você que é personal trainer, você que é atleta, você tem que ir atrás da informação. Sim. Então a gente está dando aqui um meio de informação para você trilhar o seu caminho. Vou lembrar uma coisa aqui, a gente não é dono da verdade. Nem eu, nem Rafinha. Mas a gente busca ao máximo, né, o conhecimento para que a gente possa falar com propriedade. Seja na parte prática, ou seja na parte teórica também. Para a gente ter esse embasamento. Então quando você vê por aí o cara dizer que é especialista nisso, que é super bom nisso, naquilo, a pessoa se autoafirmando, ou mesmo que você contrate um treinador e o treinador diga, eu vou fazer de você um campeão, aquela pessoa que te garante resultado, na verdade essa pessoa meio que desconhece do treinamento. O que ela pode te garantir é que ela vai aumentar a sua probabilidade de ter resultado e diminuir a sua probabilidade de ter risco. Na verdade, um bom treinador, ou um bom gestor, um bom preparador, ele deve ter essa premissa na cabeça. Potencializar os resultados e minimizar os riscos. Então, você vê que tudo que a gente falou aqui, na verdade, são ferramentas para você que está em casa. Mas, Marcos, isso é uma coisa assim, para você fazer esse tipo de trabalho assim tão diferenciado e tão individualizado, isso requer tempo de treinador, requer investimento do seu tempo, seja em cursos, seja em ver aulas como essa, assistir aulas como essa, em ler os livros que a gente está falando. Eu vou te falar uma coisa, de todo esse tempo que eu trabalho, eu tenho também isso. Eu acho que o único título que eu não tenho realmente é o olímpico, e eu ainda estou buscando isso. Então, desde europeu, mundial, pan-americano e em N modalidades, se realmente eu não buscar, né, estar me atualizando, estar buscando esse conhecimento para que eu possa realmente fazer essa diferença, não adianta eu ficar numa zona de conforto. Então o que a gente quer trazer aí é para você estar buscando constantemente. Então, muita gente me procura, como é que você trabalha? Trabalho online, trabalho isso. Hoje eu atendo atletas nos Estados Unidos, na Europa, em vários estados do Brasil, aqui em São Paulo, e através de ferramentas online, porque hoje eu consigo fazer esse monitoramento tudo através do WhatsApp. O que eu preciso do atleta, na verdade, é feedback de tudo aquilo que a gente está passando. Esse feedback tem que ser, é uma via de mão dupla, tem que ser constante, né? Os atletas que eu tenho também, eu tento falar com eles o máximo possível, né? Porque eu tenho que saber, que nem o Rafinha falou, dessa visão mais geral. Eu preciso saber do dia a dia dele, da qualidade do sono, da qualidade dele estar se alimentando adequadamente, do nível social dele, como é que está sendo, enfim. Vou pegar, por exemplo, o exemplo do Isaac Baense, que é o cara que está comigo há mais tempo aí e que realmente teve muitos resultados. Isaac deixou de ser, por exemplo, Isaac era um cara que ganhava títulos. Ganhou na roxa ou na marrom, ganhou na azul, perdeu na roxa, ganhou na marrom, mas ele estava sempre no topo do pódio. No primeiro ano de faixa preta, ele beliscou, ele foi vice-campeão pan-americano, mas não chegou no pódio nem de europeu nem de mundial. E aí, a partir do momento que ele se entrega ao treinamento dessa maneira, Isaac virou um verdadeiro papa-títulos. Então, no ano de 2018, Isaac ganhou quase tudo que lutou, empatou uma luta no início do ano, que foi para a decisão do árbitro, mas de 9 competições ele ganhou 8. E esse ano, já de 2009, de 3 competições, já ganhou 2 e também foi vice em uma, com a categoria de peso acima da dele.
Então, o que é que fez o Isaac Baense se transformar de um cara que era muito bom para um cara que é um papa-título, um fenômeno que é muito difícil dele realmente perder? Obviamente que tem a probabilidade dele perder, mas é muito difícil do Isaac perder. É realmente essa entrega ao treinamento, esse feedback. Minha mulher costuma dizer que o Isaac fala mais comigo do que eu com ela. Então, mas treinamento é isso, gente. Tudo isso, obviamente, não é um valor, às vezes, que não se torna acessível para grande parte do público. Então, o que foi que Rafael fez? Rafael pensou, estruturou numa maneira de você que está em casa aprender a se treinar sozinho da maneira como eu faço esse acompanhamento com o Isaac. E a gente criou o treinamento dos campeões. Marquinhos, isso é uma forma assim que eu, na minha época, queria ter esse suporte, porque vai ser um valor muito mais acessível e você vai ter, por exemplo, essa aula que você está assistindo, eu tenho que anotar, na verdade, a quantidade de coisas que vai ter nesse produto. Então, são 17 aulas. Então, coisas como essa aqui vão ser 17 aulas. Tem aula falando sobre o que é o treino físico, o que é o treino tático, o que é o treino técnico, o que é o treino teórico, o que é o treino emocional e como você fazer isso. Tem aula falando sobre cadência, de coisas mais específicas da parte física. Tem dicas do nutricionista, tem dicas do fisioterapeuta para você que está em casa. Tem uma aula só falando de planejamento de treino. Tem uma aula falando que todo mundo me pergunta, como combinar a preparação física com a parte de tatame. Porque a parte de tatame o cara treina de um jeito, aí vai para a parte física, o treinador não se conversa. Então tem uma aula. Esse é o grande dilema, né? Esse é o grande dilema e eu fiz uma aula específica para isso. Só para falar disso. Tem 3 ou seja, são 17 aulas sobre vários temas. E uns aqui que a gente falou, mas aulas específicas falando sobre isso. Tem uma aula muito legal do René, que é um cara que é especialista em liberação miofascial. Ele dá dicas específicas para você que é lutador de jiu-jitsu fazer liberações em musculaturas específicas que o lutador usa. Então, são 17 aulas. Tem 3 webinários. Então pense que isso aqui é um webinário. Tem mais 3. Fora isso, tem um seminário falando sobre como foi a estruturação do treino. É o treino de campeão. O que foi e como foi todo o trabalho que a gente desenvolveu com o Isaac Baense. Um seminário que dura 2 horas, gravados lá em Portugal. Foi. Tem também a parte técnica, para você que é lutador de jiu-jitsu. Então, hoje no mercado, os grandes atletas de jiu-jitsu fazem seminários. Mas ninguém faz seminário falando da parte tática, da parte teórica, da parte física. Todos os seminários são falando da parte técnica, ou seja, mostrando posições. A posição que o Isaac faz, a posição que o Ali faz. Então eles viajam o mundo mostrando essas posições. Então o nosso produto vai trazer também para você uma posição do Mohamed, uma posição do Iago, uma posição desses campeões que eu treino. Isaac, Márcio André, todo mundo, para você também treinar e incluir no seu treino. Vai ter planilhas, opções de a pessoa comprar 11, 16, 21 e 26 semanas de treinamento já todo organizado. Obviamente que aí a pessoa com essas aulas todas, ela aprende também a manipular um pouco mais essas variáveis. Mas essa planilha de treino é tão completa que ela vem com vídeo de todos os exercícios, eu explicando como é que faz cada exercício e para cada coisa que você tem que prestar atenção. Então, vai anotando a quantidade de coisas aí. Eu ainda finalizo esse produto com... A gente falou aqui de alguns livros. Eu dou mais sugestões de livro também. E livro de desenvolvimento pessoal que você vai ter. E eu faço uma coisa com os atletas que é uma coisa bem interessante. Como esse livro do Cristiano Ronaldo mudou a trajetória do Isaac Baense, a cultura do Brasil não é uma cultura tão forjada para o cara ler livros. O Isaac é um cara muito fora da curva. Então o Isaac lê pelo menos um livro por mês. Então o Isaac já leu Gustavo Kirten, Serginho do vôlei, vários livros, André Agassi, por aí vai. Bernardinho. Que são livros que elucidam como a cabeça de um campeão funciona. O que foi que eu fiz? Como a pessoa não tem muita cultura de ler livro, eu comecei a assistir os filmes. Então uma plataforma de streaming tipo Netflix tem vários filmes muito bons falando de treinamento e até mesmo documentários. E aí o que foi que eu fiz? Eu assisti cada um desses filmes. Hoje eu tenho uma lista de 33 filmes
E em cada filme eu faço alguns comentários, tipo tags, para a pessoa prestar atenção no filme. Naquela cena. Presta atenção nisso no filme. E aí, para você que tá aí também, eu coloco 10 filmes com comentários meus, que são coisas que eu usei também no treinamento de todos esses caras que eu venho treinando. Uma coisa que eu posso garantir para você é que você fazendo isso, você vai ter uma maior probabilidade de ter resultados. E diminuir os riscos. E diminuir risco de lesões e riscos mesmo de derrotas, porque é para isso que realmente que a gente está formatando. Então, esse foi uma maneira de eu tentar fazer com que esse conteúdo, que é um conteúdo denso, que é um conteúdo complexo e que não é um conteúdo barato pensando do ponto de vista do Brasil. E a gente tem que pensar o seguinte, tudo isso que o Rafinha tá falando, que nem ele tá falando agora de tempo e tá ressaltando isso, é tempo, gente. A gente vive hoje numa geração ensino hoje, instantâneo. O pessoal quer, né, num estalar de dedos ou num clique no celular, resolver todos os seus problemas. A gente precisa de tempo, né? O ser humano precisa de tempo para aprender, precisa de tempo para se adaptar ao treino. Então a gente precisa ter a paciência e buscar o conhecimento aí. Até vou sugerir aí um livro aí que é bom também nesse sentido, que é a genética no esporte. Que ele fala de vários exemplos de vários campeões, como esses caras trabalharam para que eles pudessem se tornar, por exemplo, Michael Jordan, Tiger Woods, as grandes referências nos esportes, para que eles pudessem realmente ser o diferencial. O que é que faz os grandes campeões? Ou o que é que fazem esses grandes campeões para eles serem campeões? Porque simplesmente, o cara nasceu assim. E não é só ser campeão, é se manter campeão. Esse é um grande ponto, né? Entendeu? Você chegar lá uma vez, muitos chegam, mas eles não se mantêm. Então esse é o diferencial. Então esse foi aqui um bate-papo que eu acho que trouxe bastante informação para você que está em casa. Primeiro a gente falou de conceito, diferenciou o que é uma área da outra. A gente falou que isso é um problema também que vem, só para recapitulando aqui, que é da formação. Então a formação da gente prepara a gente a ser personal trainer, mas também a gente mostrou o caminho para você que está em casa, seja você atleta ou você que é personal trainer, que quer virar um treinador, ou que quer trabalhar com esporte em alguma parte do seu dia. Porque tem aquela pessoa que gosta de trabalhar com personal trainer porque é a parte que paga as suas contas. Sim. E realmente trabalhar com esporte de alto rendimento no Brasil não é fácil. Não é fácil. Nem para o atleta, nem para o treinador. Porque se o atleta não tem dinheiro, como é que ele vai pagar o treinador? O que acontece hoje é uma política que o atleta pede um apoio ao treinador. Não, e até mesmo aqueles que estão de fora, os próprios, né, que dariam esse suporte com patrocinadores e tal, eles muitas das vezes não entendem essa dinâmica aí. Então, a gente falou de um caminho para você realmente trilhar isso, como é que você pode fazer, e falamos de planejamento, falamos de várias coisas aqui que demos vários exemplos do nosso dia a dia, dessas coisas todas, e por fim, a gente está mostrando aí para você que você pode adquirir realmente o treinamento dos campeões, ou para você que já adquiriu o treinamento dos campeões, quanta coisa você vai ter aí para você realmente usar. Manda. Fala. Então, passo a palavra para você aí, para você quiser acrescentar um pouco mais, falar um pouco mais aí do que é. Fala seu Instagram, fala onde é que você está trabalhando hoje, qual é a tua perspectiva. Então, eu vou fazer um merchan rapidinho. O Rafinha tá aí lançando esses novos produtos deles aí. Eu vou estar lançando, na verdade já faço esse curso, mas aqui no Rio de Janeiro vai ser a primeira vez. É um curso que é um investimento que vocês podem fazer, está aberto para atleta e profissionais de educação física em geral, né? Pode ser estagiário, pode ser já o personal, pode ser o treinador. Que chama DPAC, Diagnóstico, Planejamento e Aplicação e Controle do Treinamento, que você tem ali 8 horas ali de um aprendizado para você entender tudo isso aqui, né? De uma outra forma, uma parte teórica bem bacana e prática também. Mas lá é presencial? É presencial. Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Quando é que vai acontecer isso, Marcos? Vai ser no dia 25 de maio, na Tech Box, que é um boxe de crossfit na Tijuca, de um amigo meu. Então ele me cedeu o espaço lá pra gente poder fazer esse evento. E eu indico muito, né, para que vocês possam elucidar ainda mais essa temática.
Outra coisa que o Rafinha acabou de falar aqui, então hoje eu trabalho com levantamento de peso olímpico e com o esporte de alto rendimento, alguns lutadores, com atletismo também. Sou membro do COB, né? Tô com uns projetos aí para o Rio de Janeiro, né? Nesse sentido também, e dou aula em pós-graduação na UFRJ e na graduação da Unirio. E hoje você tá radicado, você tá no Rio mesmo ou tá aqui? Não, então eu tô voltando pro Rio agora, logo depois do Carnaval. Eu tava em São Paulo, fiquei 3 anos fora praticamente do Rio de Janeiro. Fui para trabalhar no Centro de Excelência de Atletismo, que chama CNDA, que é o Centro Nacional de Desenvolvimento de Atletismo, em Bragança Paulista, que ali a gente recebeu os atletas de nível olímpico e nível mundial, o índice de Diamond League. Depois, posteriormente, eu saí desse trabalho e fui trabalhar, né, até com o público de cross, mas mais voltado para o levantamento de peso olímpico, e hoje eu sou preparador físico também do tênis Clube de Jundiaí, que eu trabalho com diversas modalidades, né? Então eu faço toda a parte de gestão esportiva desses treinadores, então eu ajudo esses treinadores a fazer essa parte de ajuste na periodização, que eu fazia já no CNDA, que a gente recebia esses atletas, esses treinadores do Pinheiros, de outras equipes grandes, e a gente fazia o ajuste para melhorar, dependendo do que o atleta precisava. A gente fazia um camp com eles e a gente ajustava essa periodização. Trabalhei também no Pinheiros, também quando fui para São Paulo, fiquei com tempo lá, foram 2, o tempo que eu fiquei a gente conquistou 2 Troféu Brasil, que é a principal competição no país. Em relação eu fiquei responsável pela parte de treinamento de força de velocistas, meio fundistas e fundistas, né? Então a gente fez um trabalho bem legal e a gente, né, ficou um ano inteiro praticamente. A gente reduziu os riscos de lesão, o pessoal que vinha tendo, né, incidências de lesões, e aí a gente reduziu isso aí bastante e a gente conseguiu manter esses atletas em nível competitivo, e aí a gente conquistou 2 Troféu Brasil. Depois eu saí e aí eu fui para Campinas, aí fiquei girando, estou em Jundiaí e agora estou voltando pro Rio. Tá voltando pro Rio. Então, suas redes sociais, Marquinhos, então, porque o Marquinhos está sempre publicando textos sobre treinamento esportivo, sobre conceitos. Então é bem legal o Instagram do Marquinhos para você que quer mergulhar de cabeça aí no treinamento esportivo. Fala aí, Marquinhos. MV Trainer _ preparação física, no Instagram. Então, cara, muito obrigado pela vinda aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui, que realmente foi uma aula de treinamento esportivo. E até a próxima. Eu agradeço.